Falar um pouco sobre esse tempo da enchente, o que aconteceu com a nossa cidade, com o nosso estado, das muitas coisas que nós enfrentamos num período muito curto de tempo, né. Então é uma tarefa difícil de lidar, né. As chuvas no Rio Grande do Sul bloquearam rodovias, destruíram pontes e deixaram 18 cidades isoladas. Nós não tínhamos a mínima noção da dimensão do que iria acontecer. Naquela última semana de abril, vendo uma semana inteira de chuva sem parar, Quando as chuvas em Porto Alegre, na região metropolitana e no interior do estado começaram a se intensificar, a gente estava bem preocupado, né? Pensando, essa água acho que ela vai descer, ela vai chegar até aqui, né? Foi muito rápido. Eu lembro que eu recebi uma mensagem sobre o temporal. rios transbordando no interior do estado, pontes caindo, muita devastação, muitas enxurradas. As águas subindo e tomando, né, cada vez mais proporções. E as preocupações foram crescendo. E para nós só restava orar e confiar no Senhor, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. Hoje é dia 1º de maio, agora são 4 horas da tarde. Previsões não são nada boas. A gente tem muita água descendo ainda do Rio Jacuí, a mesma medida que aconteceu lá no mês de novembro, nas mesmas cidades que deu alagamento e enchente lá em novembro, levando 2, 3 dias para chegar aqui pelo Rio Jacuí. Hoje é o dia de preparar para esse evento que provavelmente aconteça nessa madrugada. Levantar móveis. Quem tiver que sair de casa já para a casa de um amigo, de um parente, já faça isso hoje. Amanhã vai ser um dia bem difícil. A nossa congregação é distribuída em setores de acordo com o local onde os irmãos moram. E o primeiro dos setores que foi atingido pelas enchentes foi o setor de Eldorado e Guaíba. Nós nunca tínhamos visto algo parecido. Nós vivemos ali em novembro, ali teve uma cheia, né? E alguns irmãos foram afetados ali, mas uma proporção bem inferior, né? Nossa ideia seria, pode ser que aumente um pouco esse nível, mas não vai ser tanto, né? No final do mês de abril, aqui em Porto Alegre, estava chovendo muito. E nós temos um grupo de WhatsApp com os irmãos ali de Eldorado e Guaíba. E eles começaram a postar ali no grupo alertas sobre as cheias, alertas sobre as enchentes, dizendo que ia ser mais complicado do que foi no ano anterior. E que eles estavam começando a se preparar, subindo móveis das casas daqueles que foram atingidos no ano anterior, e essas pessoas estavam indo para as casas dos que não foram atingidos no ano anterior. Umas 3 e pouquinho eu cheguei em casa, me deitei. Quando foi 7 da manhã, eu já acordei com o telefone tocando, era o meu vizinho. Gustavo, você não vai tirar teu carro da rua? A água já tá na metade da roda do carro ali, né? E eu falei, não, olha, a água vai vir em casa, né? Vai ir em casa. A gente não tava esperando isso, né? Então, rapidamente eu me lembrei do André. O Gustavo me ligou e disse: André, acho que não tem mais jeito, vamos ter que sair aqui da minha casa também. E eu disse: mano,
bora, traz, vem para Guaíba. E aí veio a notícia de que 2 embarcações levadas pela enchente colidiram contra a ponte que fica entre Porto Alegre e Eldorado, e a partir dali foi interrompido o trânsito nesse percurso e Porto Alegre já não tinha acesso pelas estradas até Eldorado. E nós ficamos impossibilitados de poder ir até lá para ajudar. Então os próprios irmãos lá começaram a salvar uns aos outros, iam nas casas, resgatavam, levavam para Guaíba, voltavam para Eldorado, pegavam outra família, levavam para Guaíba, e foram várias viagens que eles foram fazendo nesse período. E nós estávamos aqui em Porto Alegre comunicando e ajudando eles mesmos nas comunicações, porque estava difícil deles falarem uns com os outros, porque não havia uma rede de celular funcionando plenamente. Ô Valmir, ô Luciano, onde é que vocês estão? Não sei se vão conseguir ver essa mensagem. A gente está chegando aqui na prefeitura. A gente está a pé, porque não tem mais condição de entrar de caminhonete. A caminhonete está estacionada lá naquele posto Minuano, tá? Se vocês chegar lá, espera a gente lá. Na parte mais baixa da nossa rua, ali, quando tu desce da calçada, ali já tava dando no pescoço. Na esquina, ali naquela baixada, cobre a pessoa. Então a gente já tava sem saída ali, né? Mas assim, né? Glória a Deus, né? Apareceu o resgate, tá tudo certo. Portão 14, que fica embaixo do vidro do Sertório, acaba de romper. Começa a alagar para Sertório e começa em direção ao TC Navegantes, toda a parte aí do Maitá. Olha o que está vindo de água com o rompimento desse portão. Impressionante, a Zona Norte está ficando realmente debaixo d'água. Eu e minha esposa moramos no Maitá. Quando nós ouvimos as notícias de que a água iria entrar no Maitá, nós decidimos ir para o meu sogro em Gravataí, achando que ficaríamos em torno de 3 dias lá. Pegamos roupa para esse tempo e aí no dia seguinte eu e minha esposa viemos para Porto Alegre para ver como nós poderíamos ajudar os irmãos. O que nós não sabíamos é que não poderíamos voltar para Gravataí porque durante a tarde já foi bloqueado o acesso pela Cis Brasil a Porto Alegre. Sexta-feira, 5 da tarde, a cheia do Guaíba invadiu o centro da cidade. Não é possível entrar ou sair da capital gaúcha pela Avenida Mauá. As comportas do Cais Mauá não estão dando conta. Pelo menos uma se rompeu. O Corpo de Bombeiros foi acionado para ajudar na contenção, utilizando sacos de areia e a força dos braços. A rodoviária de Porto Alegre foi tomada pela água. As estações de trem do centro também estão submersas. A projeção da Universidade Federal do Rio Grande do Sul é que a cheia do Guaíba possa chegar a 5 metros ainda nesta sexta-feira. Pensávamos que de sexta para sábado ia ter um pico, mas ia diminuir. Porém, não foi o que aconteceu. Eu me lembro do primeiro dia, o dia 3 de maio, estava saindo de Canoas para ir para o meu trabalho em Porto Alegre. E nesse trajeto, ouvi da rádio de que provavelmente as águas subiriam nos próximos dias ao ponto de que o aeroporto, que é um trajeto que eu estava justamente naquele momento passando, ele seria fechado. Porto Alegre começa a ser muito afetada. Vimos realmente a água invadindo Porto Alegre com tudo. Logo quando a água começou a aumentar os níveis ali do Rio Gravataí, nós ficamos ilhados na parte da cidade, não tinha mais o acesso pela Cis Brasil. Sábado, pela manhã, começaram a sair notícias de pontos de alagamento no nosso bairro, no Sarandi, em Porto Alegre. Perto do meio-dia, a energia elétrica foi desligada em todo o bairro. Mas até aquele momento nós achávamos que não aconteceria aquilo que nunca tinha acontecido, de água chegar até a nossa quadra, que é uma das últimas ali do bairro. A nossa congregação fica bem próximo da ponte, nós fomos lá, subimos as coisas da congregação, porque a água já estava começando a subir pela nossa rua. Deu até 800 metros, mais ou menos, de distância da minha casa. Mais ou menos 3 metros de água subiu, em cerca de 6 horas, isso é muito rápido. E já durante a tarde do dia 3, os irmãos que tinham carro começaram a ir nas casas dos irmãos que não tinham para resgatar esses irmãos antes que a água chegasse ou que ela subisse muito. Muitas pessoas começaram a ter que sair de suas casas, bairros inteiros começaram a ter que ser evacuados às pressas. Parecia assim que não havia tempo de respirar muito, assim, porque era um problema, que surgia outro problema, que surgia outro problema. Mais de 34 famílias de irmãos tiveram que sair das suas casas entre dia 3 e dia 4 de maio. Eu precisei sair de casa, junto com a minha família, porque a água já estava chegando lá em casa. Por volta das 2 da manhã, nós começamos a ouvir muitos gritos e buzinas na rua, acordamos com aquela movimentação muito intensa, tinha
pessoas com megafone gritando na rua para todo mundo evacuar, porque ia ser uma tragédia. Começamos a levantar os nossos móveis, levar algumas coisas para o segundo andar, sem saber até onde aquela água iria subir. Preparamos ali uma mochila cada um, eu e minha esposa, e então decidimos sair de casa. Meu coração, ouvindo aquelas notícias, comecei a pensar de que alguma coisa nós precisaríamos fazer como igreja. Me lembro de, na primeira noite, parar em cima da estrada principal que divide a cidade de Canoas no meio, onde olhar para um lado ainda havia terra seca, e eu olhar para o outro lado da cidade, onde só havia água e os telhados das casas, e pensar naquele momento: e agora? O que se faz com isso? Todos nós percebemos que não ia ser suficiente apenas os bombeiros ou esperar que o socorro viesse. As pessoas começaram a pegar os barcos de conhecidos, caiaques, lanchas, caminhonetas, e todo mundo começou a tomar uma atitude de poder fazer alguma coisa na urgência. Enquanto alguns dos nossos irmãos, estavam numa casa ali, já fazendo refeições para distribuir, outros irmãos estavam em barcos, cooperando, servindo incansavelmente em busca de pessoas que precisavam ser resgatadas. Então, o Senhor, de uma forma sobrenatural, mobilizou a igreja para servirmos a população e para servir uns aos outros. As famílias de Guaíba acomodaram as famílias de Eldorado, ainda restavam 2. Quando retornamos para pegar essas 2, a água já não permitiu chegar mais nelas. E eu lembro que eu e o Gustavo unimos as nossas mãos e oramos, com toda a nossa fé, pedindo ao Senhor que nos desse um barco para resgatar esses irmãos. E aí o André olha para mim assim, num determinado momento, fala: ô Gustavo, dá uma olhada ali, cara. Tinha uma pessoa na rota, né, André? E tava lá em pé, com um barco, André? E ele falou: cara, eu sou de Viamão, não conheço nada aqui, eu vim aqui para ajudar, eu posso ajudar vocês, Aí a gente: glória a Deus, o Senhor ouviu nossa oração, E assim nós fomos indo até chegar na casa desses irmãos, Quando nós chegamos lá, foi um momento, assim, de regozijo, de ver, assim, a fidelidade do Senhor, Da noite pro dia, pessoas perderam absolutamente tudo. Viram seus sonhos ir literalmente por água abaixo. Começaram a ter que colocar as crianças saírem pelos telhados, clamando para que pudessem ser resgatadas. No entanto, nós estávamos ali para poder servir como igreja, poder dar uma palavra de esperança para essas pessoas. O primeiro contato, na verdade, com a enchente foi socorrendo a minha irmã, que mora numa das áreas mais afetadas de Porto Alegre, que é o Sarandi. A casa dela ficou próximo de 4 metros submersa na água, e ela foi retirada de bote salva-vida com lancha. E a partir desse momento começamos a viver de uma forma diferente, como nunca havíamos vivido. No dia 4 já estávamos reunidos, alguns irmãos em uma casa, para fazer alguma refeição juntos, porque não tínhamos aonde ficar. Mas o Senhor, ele começou a conduzir a igreja dele, e no segundo dia já haviam casas de irmãos abertas para confecção de marmitas, distribuindo centenas de marmitas todos os dias. Na congregação de Canoas, pelo menos em cerca de 40 famílias ficaram desabrigadas, e em menos de 24 horas, todas essas famílias já tinham abrigos, já tinham casas específicas sendo acolhidas, ou em parentes, ou em irmãos da congregação. A igreja se mobilizou de uma forma muito rápida. Um grupo se dividiu entre sair para resgatar, outro grupo para distribuir comidas, outro para ir suprir os abrigos, outros para ajudar nos abrigos e servir nos abrigos. E nós aqui participávamos desse local aqui de reunião como se fosse ali um centro nervoso de guerra. Nós criamos aqui na Alberto Silva como que um gabinete de crise, onde chegavam as dúvidas, as necessidades, as provisões, as sugestões, e tudo nós tínhamos que organizar e de alguma forma direcionar para onde ia cada solução, para onde ia cada provisão, direcionar pessoas para onde elas vão servir, encaminhar a necessidade para os abrigos. Realmente foi um momento de muita intensidade, muita atenção. A gente era como um exército, onde tu tinha a linha de frente, tu tinha a retaguarda, tu tinha aqueles que ficavam indo para lá e para cá, levando mantimentos. Começava a trabalhar de manhã e até altas horas da noite. Dali o desdobramento foi, então, começar a ver a quantidade de necessidades que começaram a surgir em todas as frentes,
nós percebemos que não teríamos condições de poder atender às muitas necessidades uma só congregação. Então, a igreja em Porto Alegre, nas mais diversas congregações, se uniu pela causa do Evangelho e para amar a nossa cidade e servir a nossa cidade nessa situação. E de repente havia uma mobilização coletiva em muitas frentes, e ali eu vi a multiforme graça de Deus se manifestando no meio do povo. Então alguns se reuniram para fazer resgate, outros para ajudar em suprimento de necessidades, outros para serem motoristas, outros para prepararem comida, outros para separarem roupas, e foi um momento muito lindo e marcante, onde a igreja se aproximou muito. Pastores se comunicando, de várias congregações, de placas diferentes, se uniram para servir ao Senhor, servir as pessoas, servir as famílias, suprir as famílias que estavam sendo desalojadas dos seus lares. Não tínhamos mais o salão de reunião, porque ele foi também atingido. As nossas casas como referência para grupo caseiro, né, também não tínhamos, mas não deixamos de ser igreja. O Senhor nos sustentou, nos guardou, nos manteve, né, aquecidos pelo amor dos irmãos. Não existiam placas, existia uma igreja. Todo mundo estava pelo mesmo propósito, pelo mesmo rei, estabelecendo o mesmo reino. Nesses dias nós vimos as nossas placas num segundo plano. Nos emociona lembrar igrejas se reunindo no templos de outros irmãos que abriram para receber outros cultos de outras congregações. Igrejas como a Igreja da Comunidade, que abria no final de semana para 4, 5 cultos diferentes. Estamos vivendo a unidade do socorro. Uma vez que nós tínhamos o ambiente, o local de reunião e algumas salas de estudo para a igreja, para servir a igreja, então nós poderíamos de alguma forma acolher essas pessoas, essas famílias. E aí surgiu uma necessidade e uma oportunidade ao mesmo tempo, né? Tem um irmão que congrega conosco, ele trabalha numa empresa e os diretores dessa empresa entraram em contato que gostariam muito de ajudar, mas não sabiam como fazer, mas que a empresa estaria à disposição, a estrutura da empresa, para servir de alguma forma as pessoas que foram atingidas pela enchente. Então nós entendendo que existia uma demanda e que haveria ali uma possibilidade de nós servir de alguma forma, nos engajamos com eles lá. E essa empresa tem uma estrutura de refeitório, vestiários, né, que suportariam um volume de pessoas, e ali nós começamos a desenvolver um trabalho, sem nada. Um empresário da cidade disponibiliza um prédio dele que estava vazio para nós fazermos um abrigo. Eu processo aquela informação tentando imaginar o que seria fazer um abrigo no momento desse, porque é uma experiência que eu nunca havia tido. E já confesso para vocês desde agora que o que eu processei não teve nada a ver com o que aconteceu de fato. E então no domingo, 2 horas da tarde, a gente começou a montar o abrigo. Em 3 horas montou o abrigo na Avenida Bento Gonçalves, 6623, que acabou ficando exatamente com este nome, o Abrigo da Bento. À noite já haviam 88 pessoas abrigadas, pessoas chegando completamente molhadas de 2, 3 dias dentro d'água, com um princípio de hipotermia e diversas outras complicações. A igreja na cidade se distribuiu entre centros de distribuição e abrigos. 30% dos desabrigados ficaram nos abrigos das igrejas. E outra parte das igrejas, então, como a nosso salão aqui se tornou esse centro de distribuição. Rapidamente, o nosso salão se tornou um local de guardar desde barco, colete, remo, caiaque, mas também muita comida, muito suprimento, muita roupa, muita toalha e tudo aquilo que ia surgindo como necessidade emergencial. As igrejas se tornaram conhecidas como os abrigos, o abrigo tal, o abrigo de tal bairro, locais de alimentação, locais de vestimenta, de distribuição de medicação. E através do tempo da dificuldade, nós vimos a expressão de uma unidade que há no coração dos pastores da igreja na cidade de Porto Alegre. Muitas igrejas começaram a abrir seus locais de reunião para receber essas pessoas, porque elas não tinham para onde ir. E ali na Aliança, então, nós abrimos as portas para que a congregação se tornasse um abrigo. Nosso local de reunião, após a chegada das famílias, se tornou um dormitório, um grande dormitório, onde em outros tempos nós louvávamos o Senhor com instrumentos. Ali haviam camas, colchões e famílias que nós não conhecíamos as pessoas.
mas com o passar do tempo essas pessoas foram abrindo seu coração, nós fomos conhecendo elas foram sendo recebidas, servidas, amadas. Se tinha informação que algumas pessoas estavam sendo resgatadas, porém elas não tinham condições nos alojamentos, porque a canoa estava sem água, os lugares sem luz, então não tinha como tomar banho, não tinha como fazer uma refeição. E nós transportávamos essas pessoas para que ali nós pudéssemos, de alguma forma, acolher eles, né? Ajudar eles nesse primeiro contato, tomar um banho, localizar um familiar. Nós tínhamos que ajudar famílias, pessoas sem casa, pessoas sem teto, pessoas que tiveram saído das suas casas, que não estavam debaixo d'água, mas porque moravam em edifícios e apartamentos que estavam dentro de locais que não tinha mais acesso, não tinha mais luz, mais energia, e ficaram 20, 30 dias fora das suas casas. O número realmente foi muito expressivo de casas que se abriram para receber irmãos, igrejas que se abriram para receber igrejas. Nós vimos diariamente pessoas repartindo tudo. Se tu tinha 2 tênis, um não era mais teu. Nos primeiros dias, antes de recebermos doações, as pessoas davam as suas roupas, aquilo que tinham, né, para os outros, e sem questionar se deveriam ou não. Então, guarda-roupas completamente esvaziados, onde tudo era comum, casas eram comuns, uns servindo uns aos outros. Toda a experiência que alguns de nós ali já tiveram de algum momento na sua vida, ter recebido o consolo do Senhor, assim, nós tivemos a oportunidade de consolar também, né? Fomos consolados um dia para naquele momento poder consolar. Muitos irmãos, gente, estou falando de dezenas, passaram pelos 43 dias de abrigo que nós tivemos ali na Bento, servindo em todas as áreas, de forma muito magistral, assim, era realmente o Senhor se manifestando entre nós como irmãos e de nós para as pessoas necessitadas que estavam chegando ali. Na sua grande maioria, ninguém era cristão. Não era só dar comida durante o dia ou assessorar em algumas questões sociais deles, mas era sentar com eles para ouvir, era sentar com eles para ministrar a vida de Cristo na vida deles, era louvores, era até brincadeiras, descontração. Era um momento muito lindo, mesmo no meio do caos, como eu falei. Nós estamos ainda desfrutando desse tempo de amor e que o Senhor escreveu de uma forma tão poderosa para que nós pudéssemos nos unir como igreja na cidade de Porto Alegre, de forma mais profunda e verdadeira. E hoje, com certeza, na cidade de Porto Alegre, nós temos uma igreja mais forte, os pastores mais unidos. Tivemos o privilégio de experimentar nesses dias esse mover de unidade. Um irmão comentou que se a pandemia separou, agora a enchente uniu as igrejas. E foi o que nós vimos. Todos nós reunidos, servindo uns aos outros, o que um não tinha, o outro supria. Então havia uma solidariedade muito grande, uma marca que ficou na vida da igreja de unidade, que tem perdurado e tem havido um cuidado para que essa unidade continue daqui para frente. Nosso templo, que fica na Rua Cerro Azul, bem do lado do aeroporto, debaixo d'água, metade da parede, bancos, muita coisa se perdeu. Os irmãos da comunidade nos receberam durante quase 2 meses, até conseguirmos retornar à igreja local. Ficávamos constrangidos, mas em nenhum momento os irmãos nos fizeram sentir diferente do que amados, bem recebidos. E para nós voltarmos às vezes à comunidade é lembrarmos da demonstração do amor e da graça do Senhor sobre a nossa vida e do cuidado dele. Eu e minha esposa só conseguimos voltar para casa depois de 30 dias e durante todo esse período eu fiquei hospedado aqui no prédio ao lado da congregação e participei de muitos momentos onde houveram comunhão de congregações e eu fiquei espantado pela quantidade de gente que eu não fazia ideia quem era e que estava aqui reunindo. Foi um tempo assim onde pudemos conhecer muitas pessoas, eu pude manter relacionamentos com pessoas que nós conhecemos aqui durante aquele período e que dificilmente conheceríamos fora daqui. E até hoje nós como congregação colhemos muito frutos desse período em que nós servimos aquelas pessoas. Nós ainda temos contatos com algum deles, nós conseguimos depois ir ajudar a fazer a limpeza de algumas casas e que também foi muito lindo, assim, foi... Os dias seguintes, o Senhor começou a enviar recursos, começou a enviar alimentos, água potável. A gente percebeu os recursos vindo de vários lugares. Me lembro quando chegou um carro de um irmão de Pinhal com algumas doações. Aqueles primeiros dias, tudo que havíamos suprido para as pessoas que perdiam tudo eram as nossas próprias coisas ali, da própria igreja local. Mas ali foi o primeiro momento que chegou um carro de uma igreja de outra cidade trazendo mais doações.
E nós pensamos, será que nós vamos começar a receber doações de outras cidades aqui? Eu recebi mensagens naquela época de irmãos de várias localidades do mundo. O povo brasileiro se solidarizou com o povo gaúcho e nós recebemos a ajuda de todo o Brasil. Por isso, nós precisamos ser gratos ao Senhor. Eu lembrei muito de Israel saindo do Egito, quando os próprios egípcios se dispuseram a ofertar na vida daqueles israelitas. Assim eu vi a sociedade servindo a sociedade gaúcha aqui. Muitos nos acharam pelo Instagram da igreja e nos procuravam ali perguntando como poderiam contribuir, e isso nos ajudou muito, abençoou muitas pessoas. Foram literalmente toneladas de comidas e roupas que abençoaram muitas pessoas naquele tempo. E não só as doações que vinham direto para Canoas, mas as doações que iam para Porto Alegre, doações que iam para Gravataí, que iam para cidades vizinhas, elas começavam a ser armazenadas em estoques nessas cidades e depois também eram reenviadas para reabastecer os suprimentos que vinham sendo consumidos, porque eram dezenas de milhares de pessoas. De fato, nós recebemos muitas doações e pela dificuldade que havia de chegar até Porto Alegre, a nossa chácara em Viamão se tornou um ponto estratégico para receber doações que vinham do Brasil inteiro, porque lá os irmãos armazenavam, organizavam, faziam triagem e enviavam tanto aqui para Alberto Silva quanto para Canoas, para Gravataí, iam distribuindo todas aquelas doações conforme havia necessidade. E a casa que nós estávamos no primeiro momento já não era suficiente, já não tinha mais espaço para armazenar tanta coisa. Nós abrimos uma outra frente, uma outra casa, para fazer cozinha, alimentos, marmitas, e começamos a distribuir também todos os dias, 2, 3 períodos pelo dia, E o Senhor não parava de mandar recurso. A gente via claramente isso sendo um cuidado do Senhor, Não estava vindo de homens, mas era um recurso, um cuidado que estava vindo do Senhor diretamente para a nossa vida, para a igreja, para as famílias ali necessitadas, Houve uma mobilização geral, assim, Não só aqui de Porto Alegre, mas eu creio que do Brasil, do mundo, em relação a isso, a enviar os recursos, a direcionar os recursos, Dia 4 ali chegou um caminhão com doações e aí naquele momento aquelas casas que estavam abrigando, fazendo marmitas e começando a abrigar algumas pessoas, começaram a se encher de doações. E o Senhor começou a dar uma sabedoria naquele momento para a igreja para administrar esses recursos, ao ponto de que nos primeiros dias nós já tínhamos 4 casas lotadas de doações. A ponto de nós precisarmos ir para um outro lugar. Foi aí que Deus, de uma forma também sobrenatural, nos encaminhou para um pavilhão. E sem nenhum custo, o proprietário abriu as portas desse local, nos acolheu e ali começamos a montar um centro de distribuição. E ainda ao longo daquele dia, haviam 70 pessoas do corpo de Cristo trabalhando em um centro de distribuição que havia sido montado ao longo de um dia e começou por mais de mês, cerca de 2 meses, a abastecer os abrigos da cidade. Vieram muitas roupas e as irmãs começaram a organizar as roupas de acordo com a necessidade dos irmãos que foram atingidos, porque nós tínhamos as informações deles. Uma vez que esses irmãos da congregação estavam supridos, nós então começamos a organizar brechós gratuitos para que qualquer pessoa atingida pelas enchentes pudessem vir até a congregação, escolher as roupas que quisessem, e encheu de gente aqui na congregação. Só que mesmo após o primeiro brechó ainda havia muita roupa, e aí fizemos um segundo brechó, um terceiro brechó, e acabou que essas roupas supriram até pessoas que não foram atingidas pelas enchentes, pessoas carentes, necessitadas, que podiam vir aqui na congregação, pegar as coisas que precisavam, e no final, aquele pouco que sobrou, nós enviamos para doação ainda de uma instituição de caridade. Passaram-se mais ou menos 3 semanas desde que nós saímos de casa até nós, de fato, começarmos a voltar para casa, ainda sem luz. E ali nós começamos aos poucos a ver a realidade da destruição no nosso bairro. Um dos momentos mais difíceis foi retornar para as casas e limpar, tirar toda a lama, os móveis, e nós não estávamos sozinhos nesse momento. Vieram irmãos de várias localidades, ônibus vieram de outros locais para estar conosco. É difícil sintetizar tanta informação em poucas palavras, mas nós vimos que no meio da tragédia, de toda essa tragédia, uma coisa que me marcou foi de que nós experimentamos a graça de Deus das mais diversas formas. Vários irmãos abriram seus corações para ouvir a voz do Senhor.
e estender a mão para aqueles que estavam precisando de um toque, estavam precisando com uma necessidade física e real também, abrindo mão do seu tempo, abrindo mão dos seus recursos, deixando de viver para si mesmos, mas para servir ao Senhor, servir as pessoas. Isso foi tão lindo, perceber a misericórdia fluindo nos corações, a graça de Deus sendo estendida. Diversas localidades se mobilizaram, enviando outros irmãos para nos servir. Muitos casais idosos, pessoas com limitação, às vezes sem ter alguém para ajudar, ficavam ali paralisados diante de uma situação, de uma casa que foi completamente tomada por águas e ficou assim 2, 3, 4 semanas às vezes. E isso trouxe uma grande oportunidade para que nós fôssemos testemunhas da vida que nós recebemos em Jesus. Porque ali nós podíamos então colocar a mão no ombro de alguém desesperado e dizer para essa pessoa: tu não está sozinho, nós podemos te ajudar e nós vamos te ajudar. E muitas vezes as pessoas ficavam sem reação, sem resposta, começavam a chorar e viam a nossa presença ali como uma resposta de Deus para algo que elas consideravam impossível. Nós vimos muitas expressões de amor, de cuidado, de serviço, a igreja mobilizada, jovens, casados, mais velhos, até idosos, pessoas servindo, pessoas inclusive tive a oportunidade de trabalhar com umas pessoas que elas mesmas tinham perdido todas as suas coisas e elas lidando com a sua perda, elas estavam ajudando outras pessoas, fazendo comida e servindo. Tivemos a oportunidade de servir a muita gente que não conhecia o Senhor e ficou dizendo: mas por que vocês estão fazendo tudo isso e não estão servindo? Vocês não cobram nada? E aquilo que começou de uma maneira simples começou a crescer de uma forma muito grande, a ponto de nós termos, em alguns momentos, 70, 80, 100 pessoas reunidas nos fins de semana para ajudar na limpeza das casas. E esse trabalho foi sendo organizado, foi sendo estruturado. Muitos irmãos ajudaram com doações, com equipamentos, com materiais de limpeza. Pessoas vinham todos os fins de semana, maio, junho, julho, até que nós pudéssemos socorrer a grande parte das pessoas que estavam ali naquele bairro precisando muito de uma ajuda para limpar suas casas. A maneira que a gente foi limpando as casas parecia que a gente trabalhava nisso há anos, E isso chamava até a atenção das pessoas, que perguntavam se era uma empresa. E a gente tinha claramente a percepção que Deus estava ali com a gente, que aquilo ali era um mover de Deus no nosso meio, Me lembro de montarmos esses mutirões de limpeza, onde o Senhor ia suprindo com aqui recursos de trabalhadores mesmo, e ali pudemos suprir na limpeza de casas, dezenas de casas. E ao limparmos uma casa de uma família da igreja, nós procurávamos, na medida do possível, limpar a casa também dos vizinhos. Tínhamos um tempo de sair pelas ruas ali e fazer o possível e o impossível diante de Deus para ajudar aqueles que estavam sós ou não tinham nem condições de limpar suas casas. Agora imagina essa família fazendo isso sozinha, num cenário onde haviam perdido tudo, e de repente entra pela porta mais de 20 irmãos, às vezes 30 irmãos, fardados e devidamente equipados, chegando com a notícia de que nós viemos aqui para que vocês possam descansar agora, porque a partir de agora nós assumimos a limpeza da casa de vocês. Não há como um coração não se quebrar diante do amor e do serviço do corpo de Cristo. Naquele momento o evangelho podia entrar nessas casas, algo muito especial, que temos dezenas de relatos nesse sentido. Quando a gente entrava nas casas, tudo destruído, tudo quebrado, tudo assim sujo, E a gente iniciava aquelas limpezas ali, louvando, cantando, glorificando, profetizando bênção ali sobre aquelas casas ali, O Senhor planejou essa forma, moldou para que, através da enchente, com a vinda de tantos irmãos para ajudar na limpeza, pudéssemos entrar em casas que antes não éramos bem-vindos. Após esse trabalho das limpezas, também começamos um trabalho duplo de auxiliar as pessoas na reconstrução das suas casas, das suas vidas. Isso eu já estou falando de alguns meses, 2 a 3 meses depois. Muitos recursos chegando, ajuda, doações, mantimentos, Algumas pessoas desesperadas, e agora? Como será, Como nós vamos conseguir isso de novo, E toda hora chegava uma palavra de incentivo, Creia, o Senhor é fiel, o Senhor vai suprir, vamos descansar, E, meus irmãos, foi indo dessa forma mesmo, Todas as casas foram supridas, O Senhor foi enviando recursos, assim, foi chegando os móveis, foi chegando mantimentos,
E hoje nós até falamos em Eldorado, né? Nós recebemos, nós ganhamos coisas melhores do que a gente tinha, né? Olha só a provisão e cuidado do Senhor, né? Nós recebemos, por uma ação que houve de alguns irmãos aqui, 60 biliches, mais de 80 colchões, muitos roupeiros, muitos fogões, geladeiras, coisas novas, às vezes coisas seminovas. E a gente ia, conforme eles iam voltando para suas casas, remontando as casas com eles. De maneira total, assim, 18 casas. E outras tantas que foi 1 ou 2 roupeiros, uma cama, um fogão, uma geladeira. Começou um processo de toda uma logística para manter essas pessoas. E algo muito especial aconteceu também. Que nós aqui do Rio Grande do Sul não teríamos a mínima condição de dar conta de tanta necessidade e necessitados ao nosso redor, que surgiram da noite para o dia. Então nós vimos por todo o Brasil e ao redor do mundo muitas mãos nos abençoando, muitas doações, muita expressão de amor, muita palavra, muita oração, recursos que vieram dos mais diversos locais, tanto em recursos financeiros quanto materiais, quanto também de mão de obra especializada, onde irmãos de diversas cidades, com as suas especialidades de eletricista, mecânico, encanador, marceneiro, chegavam oferecendo os seus dons e talentos para cooperar. Conseguimos intermediar e ajudar alguns irmãos lá a receber alguns kits, geladeira, fogão, mesa, cadeira, que nós, não sei, o senhor ali colocou um contato de alguém que estava recebendo essas doações do Rio de Janeiro, e aí nós conseguimos direcionar para em torno de, se não me engano, de 15 famílias receber essas geladeiras, fogões e mesa e cadeiras. Tudo o Senhor mandava, assim. E muitas vezes os recursos financeiros eram destinados especificamente para famílias que haviam perdido tudo e famílias e ainda pessoas que não conheciam o Senhor. Distribuindo o que faltava, não apenas entregando algo para eles, né, mas orando, abençoando, aproximando, dizer que tudo aquilo estava sendo não por uma congregação, não por pessoas, mas pelo Deus ao qual nós servimos. Para mim, Antonielli, assim, foi muito precioso servir ao Senhor nesse tempo, né? Entender que a gente pode realmente ser os pés, as mãos e a boca dele em tempos difíceis, né? E na verdade, através de cada um que se dispôs, a gente viu a mão de Deus nos sustentando, nos segurando, nos erguendo. Cada momento, cada instante nós éramos igreja, né? De manhã, juntos orando, à tarde tomando um café, louvando o Senhor, ao final do dia agradecendo por mais um dia que o Senhor nos sustentava, nos guardava. Na vida de cada um de nós eu vi que mudou algo, né? Todos aqueles que de alguma forma conseguiram se envolver, engajar em alguma frente, mudou a nossa visão, assim, né? De nós olhar menos para nós mesmos e olhar mais por aqueles todos que nós entendemos que Ele ama. E foi uma oportunidade, assim, linda e que virou a chave de muita gente, assim, inclusive a minha, assim, de ter um olhar de misericórdia, de cuidado para com aqueles que precisam ouvir e que também tiveram a oportunidade de receber um testemunho de Cristo através da vida de todos nós ali, né? Administrar aquele abrigo ali foi uma experiência de viver 43 dias, dirigido pelo Espírito, orientado pelo Espírito, porque eu não acredito num ser humano sozinho com capacidade para administrar aquele caos ali. Então a enchente para mim ela foi isso, ela foi um misto de muitas necessidades, mas também de uma tremenda expressão da vida da igreja e a gente pôde ver o amor sendo posto em prática como poucas vezes se vê nessa intensidade desse jeito. Foram dias para que nós como igreja vivêssemos um tempo de um derramar da graça e da unidade do Senhor, prática, muito prática, sobre a nossa vida, sobre a igreja e sobre a cidade de Porto Alegre. E é um desafio que nós temos agora, depois da enchente, é ganhar aquela população, buscando estratégias, mas o Senhor vai dar, vai conduzir e cremos, irmãos, cremos, todos que estão ouvindo, e cremos que o Senhor permitiu que as águas atingissem Canoas para movimentar, para sacudir, para despertar a igreja de uma forma a qual nunca havíamos experimentado. Uma igreja mais ativa,
os irmãos não tendo mais nada como seu, repartindo de uma forma diferente, a casa, a vida, né, os alimentos, né, tudo mudou, queridos, e queremos continuar andando nesse novo tempo que o Senhor tem para nós. Deus respondeu a oração de muitos sobre a unidade da igreja em Porto Alegre, e de lá nós temos tido encontros mensais com os pastores, cafés da manhã muito acalorados, com um outro significado. Talvez o mais importante do que o Senhor fez naqueles dias foi no nosso coração, como igreja, a igreja passando por um evangelho real, vivendo um evangelho prático, servindo e amando o próximo, onde o estender a mão era uma porta muito clara e eficaz para a entrada do evangelho, pessoas se convertendo diariamente. Nós ainda estamos colhendo esses frutos também. Algo muito especial da parte de Deus, a igreja viveu saindo de cerimônias rituais para um evangelho muito prático, e nós só temos a louvar o Senhor por tudo aquilo que Ele fez, que no meio da morte, o poder da ressurreição de Cristo, de trazer vida, Ele operou nas nossas vidas como igreja e principalmente na sociedade que foi abençoada pelo testemunho dos irmãos. Eu diria que querer passar por essa situação nós não queremos passar, né? Mas ao mesmo tempo nós podemos dizer como o salmista, né? Foi-me bom ser afligido, foi bom passar por lutas e por dificuldades, né? Para poder ver essa expressão da igreja, para poder ver essa vida que brota, né, de cada um, né, que brota do interior, nessa vida de Deus. Isso foi muito precioso. Eu acho que essa experiência vamos carregar por toda a nossa vida, né? E esse testemunho vai ficar marcado na mente de muitas pessoas. Então aquilo que nós tivemos a oportunidade de servir com o nosso tempo, com o nosso esforço, com algum recurso, né? Não se compara a tudo que Deus ministrou as nossas vidas, tudo que nós mesmos experimentamos do amor de Deus. Eu creio que nós estamos vivendo hoje aquilo que é o sonho do Senhor. Eu creio que como igreja de Porto Alegre algo muito grande está por acontecer. Porque o sonho da igreja é justamente expressar esse Deus invisível através do amor da igreja. Esse amor é aperfeiçoado. A presença de Deus em nós, ele é aperfeiçoado através justamente do amor e da unidade do povo de Deus. E esse sentimento de amor, daquilo que nós vivemos, sobrevivemos juntos, ele continua. E nós temos vivido até hoje o resquício, a consequência do grande momento de unidade que nós vivemos, que se tornou tão visível no tempo da enchente. Há um sopro do Senhor sobre a cidade de Porto Alegre, a nossa capital gaúcha, e há um sopro do Senhor sobre o estado do Rio Grande do Sul, para manifestar agora, sem o caos de uma enchente, mas no caos de uma sociedade sem Cristo, como a igreja pode ser solução de muitos problemas quando ela anda em unidade. O que fica claro para mim é que cada um de nós tem uma função dentro do corpo de Cristo. E se cada um souber a sua função e executar ela conforme o dom que recebeu, vai glorificar a Deus e vai cooperar dentro do propósito de Deus em cada situação que acontece. O momento mais difícil que nós vivemos como cidade, nós também vimos. Um momento onde Deus mais manifestou misericórdia, graça, amor, sustento, suprimento, nos abençoando. Foi muito difícil, mas ao mesmo tempo foi lindo de ver Deus levantando os dons no meio do povo de Deus, servindo em cada área para abençoar a igreja. Fica para nós um muito obrigado por todos os que de tantas maneiras nos ajudaram, se importaram, oraram e estenderam a mão. Nós fomos muito abençoados, animados e consolados por vocês, e eu trago como testemunho para vocês de que eu não ouvi de nenhum irmão, mesmo daqueles que perderam tudo, uma palavra de murmuração. O que fluía dos seus lábios, apesar de tudo, foi louvor ao nosso Senhor. Que o Senhor recompense a cada um de vocês, né? E dê muito mais, né? Muito mais do que vocês nos deram, né? E que tudo isso seja para a glória do Senhor, né? Para louvor do Senhor, né? Porque hoje nós estamos aqui testemunhando, né? Desse grande amor, desse grande cuidado, né? E essa prova real, né? Que Deus, Ele é fiel, né? E Ele nos deu muito mais do que nós imaginávamos, do que nós esperávamos que Ele iria nos dar, né, André? Amém. Foi um cuidado precioso de pai para filho mesmo. Então, muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, meus irmãos. É uma bênção andar com vocês. Há muitos testemunhos, muitas coisas aconteceram, mas
nós somos marcados por esse grande mover de Deus naqueles dias. E até hoje nós colhemos e sabemos que já não somos mais os mesmos. Fomos transformados pelo poder de Deus em tudo aquilo que o Senhor fez. E Ele fará coisas grandes ainda. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.